Sorte de principiante. Eu já tive muita sorte de principiante. Eu tenho certeza que eu já tive. Talvez você já tenha tido também. E eu vou te contar a primeira sorte de principiante que eu me lembro que eu tive no empreendedorismo. Foi a primeira vez que eu realmente assim sinto que eu empreendi, sabe? Que eu tirei um dinheiro no bolso e falei, putz, pode ser que eu perca todo esse dinheiro, que era quase nada, porque eu não tinha muito dinheiro, mas para mim ele era importante naquele momento. E foi a mesma vez também que eu coloquei a cara a tapa. Eu falei para as pessoas que eu estava criando aquilo e poderia ser um fiasco, mas deu certo. Ah, eu consegui, foi muito importante para mim e me deu um senso de tipo, é possível, sabe? I believe assim, tipo, porra, eu acredito que eu vou conseguir fazer coisas fodas. Me deu essa força até hoje. Muitas vezes eu passei por dificuldades extremas nos meus empreendimentos, mas eu ter dado aquela sorte de principiante há muitos anos atrás me fez falar: não, é possível dar sorte, é possível, eu consigo, se eu me dedicar e fizer a coisa bem feita, eu consigo. Enfim, então isso é bem importante para mim. Te contando um pouco melhor como é que foi essa situação, eu tinha 19 anos e eu resolvi que eu ia fazer a minha festa. Eu ia fazer uma festa. E eu fiz uma bela festa, levantei uma grana. Eu esperava que fossem 100 pessoas na minha festa, porque eu já estava levando quase 100 pessoas em algumas festas de outras pessoas. Então eu não é que eu organizava, eu juntava ali a galera e alugava às vezes uma van, ou às vezes achava alguém que estava fazendo transporte, e eu me tornei meio que uma referência para os meus amigos da onde ir no final de semana. E quando eu percebi que eu estava movimentando uma galera, eu falei assim, pô, meu, eu levei acho que umas 70 pessoas numa festa aleatória e falei, se eu consigo levar 70 pessoas numa festa aleatória, eu consigo levar 100 pessoas numa festa minha, que eu fiquei divulgando durante bastante tempo. E aí foi isso, eu resolvi fazer minha própria festa, fiz a minha própria festa, esperava. Fiz um cálculo para que, se fossem 100 pessoas, eu conseguisse recuperar o investimento. Tive várias lições que eu aprendi disso, mas não vou falar sobre elas. Posso gravar um vídeo depois falando especificamente sobre essas lições que me serviram para vários outros negócios no futuro. Mas a grande questão é que foram papo de 400, 500 pessoas. Então, puta, eu estourei, ganhei, levantei uma grana, depois reinvesti tudo e aí é história, muitas coisas foram acontecendo e eu cheguei até aqui. Isso eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 35. Então, se você for bom de matemática, você já sabe quantos anos fazem que isso aconteceu. E eu vou fazer a conta agora. Ai, quase 14, né? Não, não sei, não lembro. Não, brincadeira, se foram, foi 11, se para dar 30, é 16, beleza. Então, fazem 16 anos que isso aconteceu e isso mudou a minha vida. E eu dei sorte de principiante. E no Instagram aconteceu de novo, recentemente, faz o quê? 1 ano e meio, quase 2. Comecei a criar conteúdo no Instagram, deu tipo 2 meses, eu viralizei pesado, daí depois eu viralizei outro vídeo e comecei a viralizar, e aí de repente eu parei de viralizar e fiquei 1 ano criando conteúdo, tentando imitar o que eu tinha feito e tentando viralizar e não consegui. E agora eu tô gravando 100 vídeos pro YouTube antes de começar a postar, e pode ser que algum desses vídeos viralize, pode ser que esse vídeo aqui viralize, ou pode ser que não, será? Talvez. Eu sei que eu estou meio que fazendo vídeos loucamente todos os dias, sem expectativa, e isso está me fazendo muito bem. Quanto mais eu gravo, menos expectativa eu tenho sobre cada vídeo, quanto menos expectativa eu tenho, mais eu me sinto confortável, mais eu me sinto criativo também na hora de escolher os temas dos vídeos. E esse tema, sorte de principiante, é um tema que especificamente para mim fez muito sentido na minha vida, e eu vou falar um pouco sobre ele. Por que que existe a sorte de principiante? Então eu trouxe aqui primeiro uma testemunha. Então eu testemunho que isso aconteceu há 16 anos atrás comigo, e isso aconteceu depois, há 1 ano e meio atrás comigo, de novo no Instagram. Então eu tenho uma testemunha que sustenta o argumento de que sorte de principiante de fato é algo que existe. E agora eu vou te explicar o porquê que a sorte de principiante existe. Porque o principiante, ele não tem muita expectativa sobre ele mesmo. Ele joga solto, ele é mais verdadeiro, ele não tem o ego atrapalhando o trabalho dele. Ele não tem o ego que fala assim pra ele, ai, você tem que mandar bem, cara. Você tem que mandar bem, pô, olha quem você é, a sua reputação, você é uma pessoa importante, ninguém pode rir da sua cara. Da sua cara. Por isso que eu tô com essa minha roupinha de Natal, por exemplo. Acabei de gravar um vídeo, gravei outro vídeo com a minha roupinha de Natal e foda-se. Então, assim, essa é uma maneira. Então eu espero estar acertando com a minha sorte de principiante aqui no YouTube,
falando vídeos sem esperar que eu seja um grande youtuber e que as pessoas, e que eu pareça ser um cara muito fodão, e que, nossa, meu Deus, eu tenho que sustentar uma imagem falsa que eu criei, entendeu? E também não vou criar uma nova imagem do engraçadão que se veste de pijama e ficar sustentando a imagem do cara que, nossa, ele não tá nem aí, ele grava vídeos zoando e grava vídeos sérios, e ao mesmo tempo que ele zoa, ele passa mensagens inspiradoras, então, nossa, esse sou eu. Não. Você é quem você é naquele momento, não crie a tua imagem idealizada, porque isso se torna uma prisão. Você ter que sustentar essa imagem idealizada te atrapalha no seu potencial criativo e faz com que você fique querendo ser foda, ser melhor do que você é. E quando você tenta ser melhor do que você é pior do que o que você é. É a mesma coisa que eu estava falando no vídeo anterior, e estava contando o caso do meu filho Samuel, que ele joga bem nos treinos, mas na hora do jogo mesmo ele joga pior, e o técnico falou isso pra gente sabe, a gente percebe por quê? Porque ele fica inseguro, ele não quer mandar mal. Se ele não tá nem aí, se é o primeiro jogo dele, e ele nem tem expectativa, e ele vai jogar, nem sabe se tá no time, se não tá, ele quer simplesmente jogar. Quando ele ia na pracinha, e não era de time nenhum, ele simplesmente ia lá jogar porque era isso que ele ama fazer, e ele tava lá batendo bola, com certeza ele tinha mais, talvez ele não jogasse melhor porque faz tempo, mas ele estava mais à vontade, e você estar à vontade fazendo as coisas te faz fazer melhor muitas vezes. Só que isso só é possível quando você diminui a tua expectativa. Então, coloque-se na posição de principiante muitas vezes na vida. Sabe, não tenha medo de tentar algo novo. E não tente um pouquinho, tenta um pouquinho considerável. Porra, começa um esporte, uma luta. Eu vi esses dias um influenciador que eu gosto pra caramba, o Wesley Delanogar, falando sobre isso. Era ele de faixinha branca, começando o jiu-jitsu, falando que ele sempre se colocou, né, nunca teve medo de ser principiante. E eu acho que a gente, depois que a gente já não é principiante nas coisas, a gente precisa começar a buscar dentro de nós ainda aquele principiante pra gente poder fazer bem. A gente precisa fazer esse exercício de tentar quebrar o nosso ego e nos colocarmos, sabermos que nós somos eternos aprendizes, mesmo naquilo que a gente ainda domina. Porque naquilo que a gente domina, a gente pode ainda se desenvolver. E não existe um limite máximo, nem um limite mínimo entre o principiante e o experiente. Então você está sempre numa zona cinzenta entre essas duas coisas. E se você pensar que você tem que sustentar algum tipo de posição, isso vai ferrar o teu criativo, vai ferrar a tua desenvoltura em várias coisas. Então, abaixa a expectativa, essa é a jogada, essa é a mensagem que eu queria te passar e até o próximo vídeo.